Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Queiram levantar-se, vamos ler alguns versos dessa passagem das Escrituras. Neste momento em que estamos diante da mesa do Senhor, vamos nos lembrar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Queira Deus nos abençoar nesta hora, trazendo a memória desta verdade tão preciosa. Evangelho, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, vamos ler os versos de 1 até o verso 8. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Pode assentar-se. E eu peço a você que baixe a sua cabeça e faça uma oração breve nesse instante, pedindo a Deus que fale ao seu coração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, peça ao Senhor para falar-lhe ao coração nesta hora. Amado Deus, nosso Pai, mais uma vez nós nos dirigimos a Ti, e desta feita de um modo especial para pedir a Tua bênção, para a exposição da Tua palavra, para a explanação do Teu Evangelho, para o anúncio, ó Deus, da ressurreição do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nós queremos Te dar graça, ó Deus, pela vitória do Teu Filho amado Jesus Cristo sobre a morte, e disso lembrar nesta hora com muita gratidão em nossos corações, e fazer disso a proclamação do Teu Evangelho. Abençoa, Pai, toda esta congregação. Todos carecemos agora da iluminação do Teu Santo Espírito para a compreensão da verdade do Evangelho. Carecemos da Tua bênção para que, ó Deus, o Teu Espírito Santo possa estar nos convencendo do pecado nesta hora, possa estar esclarecendo a todos que aqui se encontram, que a única esperança de salvação e de vida eterna está no Teu Filho amado Jesus Cristo. Que todos que aqui estão, ó Deus, sejam nesta noite impactados pela Tua palavra, possam perceber a grandeza do Teu amor, a grandeza da Tua salvação, a grandeza do Salvador, que é o Teu Filho amado Jesus Cristo. Que cada um possa
reconhecer a sua condição de pecador, ó Deus, e voltar-se para o teu Filho amado Jesus Cristo, que é o único Senhor e Salvador. Em nome dele nós oramos a ti, ó Pai. Amém. Esta semana que findou-se ontem, nós estamos já no primeiro dia da semana, é denominada Semana da Páscoa. Há uma mutação da festa da Páscoa conforme o Antigo Testamento para comemorar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. De certa forma, a festa da Páscoa é uma festa judaica. É uma festa que não traz a memória da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo originalmente. Originalmente, a Páscoa lembra o livramento que Deus deu ao seu povo lá na terra do Egito, o livrando da morte. E lembrando também a saída do povo de Deus do cativeiro egípcio, onde ali estiveram por mais de 400 anos. Então Jesus Cristo, ele veio como Cordeiro de Deus, assim como na Páscoa judaica se alimentavam de cordeiros. O sangue era usado simbolicamente para a purificação dos pecados. Jesus veio para substituir esse sacrifício de animais. Então, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aconteceu que, por ocasião da semana da sua paixão, da sua morte, ele celebrou a festa da Páscoa pela última vez. E isso se deu na noite que ele foi traído. Por isso eu não costumo ter essa designação. Eu nunca disse a ninguém, Feliz Páscoa, não sei o que é Páscoa. Porque a Bíblia diz claramente que Jesus realizou a última festa da Páscoa na noite que ele foi traído. Em lugar desta, ele instituiu a ceia do Senhor. Esta sim, dela participaremos nesta noite. Faz-nos lembrar um memorial, mas muito mais incomparavelmente significativo de que a Páscoa judaica. O memorial da ceia do Senhor faz-nos lembrar o livramento maior, que é o livramento que o Senhor Jesus Cristo nos dá dos nossos pecados e da morte eterna. Então é algo extraordinário e essa semana as pessoas estiveram a comemorar sobre isso. De certa forma fazem por mera religiosidade, por mera tradição, e outros ignoram totalmente a verdade. Não sei porquê, uma coisa até de certa forma engraçada, não pesquisei para saber a fundo como se deu esse caso, mas essa semana houve uma reportagem da ação de um homem, mediante a encenação da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Não sei, parece que a cena estava sendo tão bem feita, que quando o soldado pegou a lança para perfurar o corpo do ator que fazia o papel de Jesus, um camarada, parece que um mototáxi, subiu com um capacete e meteu o capacete no camarada assim, como era querendo livrar Jesus, o ator lá. Uma coisa que eu nunca imaginei. Pois é, lá na minha terra, em Pernambuco, existe o maior teatro ao ar livre do mundo. Fica lá numa cidade denominada Nova Jerusalém. A cidade, outro nome, se não me engano, Padre de Deus. Mas lá, até atores globais vão para lá. Pessoas que não têm um pingo de temor a Deus, pessoas que não creem no Senhor Jesus Cristo, não confessam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, mas vão para lá, até representar o próprio Cristo. Milhares de pessoas. Eu nunca fui lá. Na minha infância, adolescência, juventude, aquilo era para quem tinha condições.
Não chegava para a minha condição de ir lá. Tenho uma certa curiosidade. Até que trabalhei, durante 2 vezes na semana, eu viajava para uma cidade chamada Santa Cruz do Capibaribe. Eu saía de Arco Verde, na quarta-feira, retornava na quinta, saía no domingo, retornava na segunda. Eu abri uma loja lá, não, a loja não era minha, eu era responsável, administrador, e eu passava mesmo na entrada de Nova Jerusalém, toda semana, 2 vezes, indo, 2 vezes voltando. Ficava curioso, há algumas estátuas lá próximo da entrada, mas nunca fui lá. Enfim, essa semana mexe, há encenações sobre a morte de Cristo em todos os lugares. Uma peregrinação muito grande, lá para Israel, nessa ocasião também. E pessoas se emocionam. Filmes e mais filmes já foram feitos sobre a paixão de Cristo. Acredito que o que mais chamou a atenção foi o de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Eu não assisti, mas já vi falar de gente que até morreu assistindo. A coisa foi tão bem encenada. Mas os homens que não conhecem a verdade tal como ela é, não têm ideia. O sofrimento de Cristo físico foi o de menos. Foi grande, foi terrível. Mas o maior sofrimento foi o peso dos nossos pecados que estavam sobre ele. Como diz a música antiga, a cruz foi a mais pesada. Por fora só via um madeiro, mas por dentro estavam os meus pecados. E eu costumo dizer que se só fossem os meus pecados, já seria uma cruz muito pesada para o Senhor Jesus Cristo carregar. Mas foram os pecados, segundo Apocalipse, de muitos, de pessoas de todas as tribos, línguas, povos, nações, raças. Ele, Jesus, intercedeu por muitos, diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 53. Aqui o apóstolo Paulo vai nos falar de algo de um modo todo especial. Esse capítulo inteiro foi lido no início do culto desta manhã, aqui na igreja. Uma boa parte dos irmãos estava reunido ali no congresso da juventude. Tinha jovens, tinha adultos também, jovens casados. Mas aqui estávamos também num bom grupo de irmãos aqui presentes. Alguns nessa época também aproveitam o feriadão para viajar. Mas foi lido todo o texto. Agora eu li apenas alguns versículos. E Paulo começa esse texto dizendo: irmãos, eu venho lembrar-vos o Evangelho. Veja, ele está se dirigindo a uma igreja e diz: eu venho lembrar a vocês o Evangelho. Se tem uma coisa que nenhum de nós pode esquecer, é o que é o Evangelho. O Evangelho bíblico, apostólico, porque há muito tipo de crença denominada Evangelho, que não nada tem a ver com o Evangelho. Existe o chamado Evangelho segundo o Espiritismo, a crença na doutrina da reencarnação, a teoria do karma. Não tem nada a ver com as Escrituras, não tem sustentação da palavra de Deus. Tem um chamado Evangelho social, que focaliza principalmente na necessidade do homem no aspecto material. De fato, a palavra de Deus manda que nos preocupemos com isso. Jesus se preocupou com todo do homem e não apenas com sua alma. Mas a ênfase que é dada no evangelho social é de tal forma que ele deixa o evangelho totalmente desfigurado da principal motivação pela qual o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, para salvar os pecadores. Não um salvador da pátria, como os judeus queriam, esperavam um Messias político, que viesse libertá-los, que viesse dar boas-vidas, que viesse trazer o céu para eles aqui na terra. Mas Jesus não veio para isso. Existe também o evangelho chamado evangelho da prosperidade financeira, da saúde, que você, segundo
os adeptos dessa crença, se você confessar a Jesus Cristo, se você crer, se você aceitar Jesus, sua vida vai ser uma maravilha. Você vai ter bom emprego, você vai passar nos melhores concursos, você vai ser curado de todas as suas doenças, você vai ter uma vida muito próspera, parecido com aquela música que se canta no final do ano. Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Com muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Pronto, esse é o evangelho da prosperidade. Não foi o evangelho de Cristo, não foi Cristo que disse assim: tudo te darei se prostrado me adorares. Quem foi que falou isso? Foi o diabo que falou isso, não foi Jesus. Se você adora ao Senhor Jesus Cristo, saiba, no mundo tereis aflições, mas Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Não é abundância de dinheiro, é abundância de paz e de alegria e de salvação verdadeira. Então Paulo vai lembrar o evangelho. O texto diz, seguindo, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvo, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Aí ele anuncia o que é o evangelho. Qual é o conteúdo do evangelho? 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então veja bem, aqui está, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo falando do conteúdo do evangelho. O evangelho tem como seu conteúdo a palavra sobre a morte de Cristo e a sua ressurreição, tudo isso segundo as Escrituras. O evangelho, ele tem a autenticação da palavra de Deus. Isso não foi criação de pastor, não foi criação de homem, não foi uma instituição que criou o evangelho, nenhuma denominação. As Escrituras falam do evangelho. As Escrituras, diz a Bíblia, diz a própria Escritura, que ela não é de particular interpretação, mas os homens falaram movidos pelo Espírito Santo. Toda Escritura é divinamente inspirada. A Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala que o evangelho é o anúncio da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu segundo as Escrituras, e nós vimos isso aqui vários domingos, passamos mostrando essa verdade. Ele veio para isso. Deus enviou o seu Filho para dar a sua vida em nosso lugar, para sermos salvos. Mas a Bíblia diz que o mundo o rejeitou, amaram mais as trevas do que a luz. Embora plano de Deus, Cristo morreu por causa dos pecados da raça humana. A raça humana íntegra, portanto, é responsável pela morte de Cristo. E nós estivemos trabalhando isso aqui, esse aspecto da soberania de Deus sobre a morte do seu Filho e a responsabilidade do homem também. Não vou estar repetindo, mas só trazendo à memória de vocês que a figura de Judas mostra essas duas verdades de forma clara. A Bíblia diz que Jesus foi traído por Judas e a partir de então preso, crucificado e morto. Mas a Bíblia diz que ele estava sendo entregue, ele estava sendo traído conforme estava determinado por Deus, conforme estava escrito. Então, há a soberania de Deus, a ação de Deus na ação de Judas. Mas a Bíblia diz,
ai daquele pelo qual o Filho do Homem está sendo entregue, está sendo traído. Então isso é responsabilidade humana. Tem a soberania de Deus e tem a responsabilidade do homem. Ele morreu pelos nossos pecados, mas o Evangelho não para aí. Imagine se parasse, e nós não viemos de um modo específico trazer a memória, principalmente da morte de Cristo nessa noite, mas viemos resgatar essa mensagem sobre a sua ressurreição, nesse dia em que se comemora a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. De fato, ele apareceu 3 dias após, no primeiro dia da semana. Então Jesus, ao ressuscitar no primeiro dia da semana, trouxe um significado especial para este dia. Nós não podemos considerar esse dia como um dia qualquer, não podemos também idolatrá-lo. Mas note bem, é o Salvador que ressuscitou, que nos chama a atenção para celebrar a vitória dessa nova criação que acontece com ele. Paulo diz: quem está em Cristo, Deus comemorou a sua primeira criação no 7º dia, celebrou. Ele não descansou, está cansado de ter feito a sua obra, ele não se cansa, mas ele separou esse dia para celebrar a sua criação. Com Cristo são feitas novas todas as coisas, e ele aparece, portanto, no primeiro dia da semana, e a sua nova criação reserva esse dia para celebrar, para jubilar, num descanso santificado ao Senhor, um verdadeiro Shabat, sábado cristão. Veja bem, aí vem, portanto, a ressurreição. Ele não apenas morreu segundo as Escrituras, mas diz o texto, e ao 3º dia ressuscitou segundo as Escrituras. Está aí no verso 4. Então, tem a autenticação da palavra de Deus, e o Senhor Jesus Cristo fala sobre isso num texto que a gente leu no início deste culto. Abra lá novamente Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. No versículo 44, o Senhor Jesus Cristo diz assim, meus irmãos e queridos ouvintes da palavra de Deus aqui presente: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus está dizendo, trazendo à memória dos seus discípulos, que tinham esquecido aquilo que ele havia dito, enquanto estava realizando seu ministério, que haveria de acontecer, que ele seria entregue, que ele seria preso, que ele seria crucificado, ao 3º dia ressuscitaria, mas eles não deram crédito. E Jesus Cristo vai dizer, está escrito na palavra, vocês conhecem. Então, a morte do Senhor Jesus Cristo tem a autenticação da palavra de Deus. Isso não é invenção de igreja. Isso assim diz o Senhor. Foi Ele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Isso foi testemunhado. Volte a Coríntios. Isso não foi apenas narrado. Isso não foi apenas escrito. Não. Olha aí para 1 Coríntios capítulo 15, verso 5. Ele apareceu a Cefas, era Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Ou seja, o autor dessa carta, Paulo, como por um nascido fora de tempo. Foi visto, foi testemunhado por mais de 500 irmãos. Testemunharam
aquele acontecimento extraordinário. E Lucas, o escritor de Atos, ele escreve esse livro, cujo foco principal é na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por isso, assim vai pregar Pedro, assim vai pregar Paulo, assim vai pregar os demais, como tema principal a mensagem da ressurreição. Lucas disse que fez um tratado bem preparado, bem investigado, fez uma narrativa dos acontecimentos, e que Jesus Cristo de fato foi visto, ele de fato ressuscitou, não foi um espírito como alguns chegam a falar, não. No texto lido inicialmente, ele comeu pão, ele comeu peixes com aquelas pessoas. E essa verdade que ele ressuscitou causou um impacto tremendo na vida dos apóstolos e na vida do escritor dessa carta que nós acabamos de ler, Paulo, que pensava anteriormente, estava servindo a Deus quando perseguia a igreja de Cristo, fazendo isso em total ignorância da verdade, embora se achasse certo, religioso, tradicional, mas ele estava na contramão do evangelho, da religião que queria ser favorecida por Deus por meio das obras, por meio das leis. E ele conheceu a Cristo ressuscitado, que apareceu a ele, por isso ele é um apóstolo, porque é uma necessidade imperiosa para ser um apóstolo, é ter testemunhado, ter visto o Senhor Jesus Cristo. Não dê qualquer crédito a esses que se denominam por aí afora de apóstolos, pois apóstolos não são. Como disse um pregador, apóstolo bom é apóstolo morto, ou seja, todos os apóstolos de Cristo já morreram. E ele, Paulo, foi um deles. Não foi por acaso, mas ele viu o Senhor. A sua conversão foi totalmente diferente da minha e da sua. Eu nunca vi Jesus, mas eu tenho certeza que ele habita no meu coração pela graça. E ele disse: bem-aventurados que não viram, mas creram. E ele então apareceu e foi visto. Mas enquanto os seus seguidores não tomaram posse dessa verdade, a vida estava difícil para eles. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Joana, algumas dessas mulheres foram ao túmulo do Senhor Jesus Cristo levar perfume no terceiro dia, preocupadas, porque havia uma pedra tampando o túmulo, estavam preocupadas: quem vai abrir o túmulo para nós? Tal foi a surpresa quando ali chegaram, a pedra estava removida, e ouviram uma voz que dizia: o que vocês estão fazendo aqui? Ela disse: eles vieram procurar o Senhor morto, para elas. Lamentável, né? Quantas pessoas, ainda nos dias de hoje, dão crédito a um Senhor morto. Elas foram lá, levar perfume para o defunto, mas ouviram algo que quando eu leio eu fico maravilhado. E a palavra foi essa: porque buscais entre os mortos aquele que vive. Porque buscais entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vai contar aos seus irmãos. Elas ficaram temerosas, ficaram emocionadas. Começa a me belisca para ver se isso é verdade. Pois bem, e depois ele aparece, e nem os mais íntimos dele deram crédito, não imaginaram que fosse. Foi muito trabalho para eles crerem que o Senhor Jesus Cristo tinha ressuscitado. Mas Pedro, quando se apoderou dessa verdade, se tornou um novo homem. E a ressurreição foi o tema principal da sua pregação, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 5, no capítulo 10. Eu quero ler só do capítulo 10 com vocês, Atos 10. Poderia ser lido tudo isso, mas a gente até vai ler nos próximos domingos. Estamos pregando em Atos. Mas em Atos 10, quero destacar aqui a partir do versículo 34, veja o que diz a palavra de Deus. Diz assim, Atos 10, 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas.
Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra, dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. A pregação de Pedro foi esta. A pregação de Paulo também foi esta. Paulo pregou isso numa cidade muito culta, Atenas, a capital da Grécia. E eles, quando estava ali, ficou muito entristecido, irado, quando ele viu a idolatria que havia naquela cidade. Atos 17 fala sobre isso. Podemos ir lá, só para eu ler o texto da ressurreição para vocês. Atos 17. Eles estavam ligados a uma adoração, a uma veneração intitulada ao Deus desconhecido. Paulo chega lá e lhes anuncia a Jesus Cristo, aquele que ressuscitou. Os homens eram muito soberbos e vaidosos, os homens de Atenas, pois muito cultos, mas eles não tinham a verdadeira sabedoria que vem do alto dos céus. Então, começaram a zombar do apóstolo Paulo, escarnecer, desdenhar da sua mensagem. Que diz esse paroleiro? Que novidade é essa que ele traz? Porque Paulo falava de Jesus Cristo que havia ressuscitado. E Paulo então vai mostrar àqueles homens quem eram eles. E depois vai mostrar Jesus Cristo. E ele disse, olha, Deus de um só fez toda a raça humana. Falou primeiro a eles quem era Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que fez todas as coisas, de um só fez toda a raça humana, Adão. E Adão pecou, e com ele então cai toda a raça humana. Ninguém é melhor do que ninguém, por natureza somos todos pecadores. Mas Deus trouxe a solução para livrar o homem da condenação, da morte eterna. E no discurso Paulo diz no capítulo 17, no versículo 28, que em Cristo Jesus, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhada pela arte da imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram, outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Então Paulo fala aqui da ressurreição de todos, mas Cristo é a primícia. Ele ressuscitou
E porque ele ressuscitou, ele disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, também viverá. Ele disse isso a Marta, irmã de Lázaro, que tinha mandado avisar a ele que o irmão estava doente. Mas quando Jesus chegou naquela casa, ele já estava sepultado há 4 dias. E ela disse: se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus ressuscitou a Lázaro para mostrar com esse sinal, com esse milagre, com essa indicação de que ele é o autor da vida. De que ele, quem nele crê, tem a vida eterna. E ainda que morra, viverá. Como Lázaro ressuscitou dentre os mortos, assim todos aqueles que morrem em Cristo um dia ressuscitarão. Quem tem um filho tem a vida, nos diz a palavra de Deus. Então, ele, Jesus, ressuscitou. Isso foi testemunhado por muitos. Isso está de acordo com as Escrituras. Isso foi o tema principal da pregação dos apóstolos. Isso trouxe um impacto profundo na vida de todos aqueles que creram. E ainda tem trazido a todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. Esse tem vida e tem vida em abundância. Em Romanos capítulo 4, a gente encerra essa palavra com esse versículo. Romanos capítulo 4. O apóstolo Paulo, o mesmo escritor da carta aos Coríntios, declara no versículo 25, o qual, se referindo a Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados, pagou o preço caríssimo, pela nossa redenção. E todos aqueles pelos quais ele pagou o preço, são dele. Ele comprou com o seu sangue. E nenhuma dessas almas perecerá. Ele disse: aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Há de ressuscitar. O texto diz: ele ressuscitou para nossa justificação. Quando Paulo pregou a ressurreição, a Bíblia diz que uns escarneceram diante da mensagem da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, diante da mensagem da morte, diante da mensagem do Evangelho. Querido ouvinte da palavra de Deus, não pode haver neutralidade. O texto diz que uns escarneceram, outros disseram: acerca disso nós te ouviremos outra vez. Mas houve um terceiro grupo, que a Bíblia diz: outros creram. Ou você rejeita Cristo, ou você crê nele. Você não pode procrastinar em relação a clamar a Deus por sua salvação. Já diz o antigo cântico: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Que hoje seja o dia da sua salvação. E nós, irmãos, rendamos graças ao Senhor, porque Ele triunfou. E podemos, como Paulo, cantar: ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em